Olá, bom dia a todos. E dentro de instantes os senhores irão acompanhar a 40ª sessão extraordinária desta quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. Na ordem do dia, um projeto de lei complementar. É o que os senhores acompanham a partir de agora. O único item da pauta é o projeto de lei complementar de autoria do senhor prefeito municipal, que altera os dispositivos que menciona da Lei Complementar número 112, de 27 de dezembro de 2019, e da outras providências. A data deste projeto de lei complementar é do dia 29 de novembro de 2023 e está em primeira discussão. E pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook, no YouTube, ou então, se os senhores sintonizarem o canal 48.2 digital, os senhores terão a oportunidade de acompanhar esta sessão ao vivo que começa em instantes. Até já! Questão de ordem do vereador Rodrigo Ramos Soares. Submeto à plenária a questão de ordem do vereador Rodrigo Alemão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovados. A sessão está suspensa por 10 minutos para que possamos ouvir a comissão dos caminhoneiros.
Tinho? Cadê o Tinho? Tinho. Cadê o Tinho? Os caras estão aqui, tá? Bora dela no Tinho. Não, mano, não, vambora. Tu faz uma fala lá que eles querem dar parabéns. Ele quer falar, manda ele vir aqui na frente, não, ele dá a palavra antes. Manda ele vir te falar, Zói. Vem cá. Antes de voltar, você dá a palavra pra gente poder dar a Calor do caralho. Calor. Presidente, pode tirar o terno, presidente. Presidente, pode tirar o terno. Bom dia a todos os vereadores. Eu queria aqui agradecer o comprometimento dos 14 vereadores. Esse é o do... Fez a categoria de qualquer projeto aqui de venda da área da pena, porque é outra área que seja público, inclusive o caminhoneiro que faltado. Vai ser feita aqui a documentação para regularizar a área, uma área pública, está cedida para o caminhoneiro há 4 anos. E é isso aí, pessoal. A luta não acabou. A gente tem a palavra, né, dos vereadores, que isso daí é fundamental. Então, sem palavra não é nada. Então, espero que os vereadores vão ter palavra. Eu acho que eles vão honrar. Porque, independente de qualquer coisa, eles foram eleitos pelo povo. Ou oposição ou situação. Alguém tem oposição, todo mundo é bonito, que é daqui da cidade. A gente não invadiu a área, a gente não fez nada. A gente colocou e nós colocamos. Mas não quer incomodar mais a população de Patrão. Fica lá na PRIM, lá longe, olha que delícia, lá nos Quifim do Judas, resolveu ser nossa vida lá, então comigo. E eu queria uma salva de palmas para os 14, 15 vereadores. 15 vereadores. Obrigado a todos os vereadores em nome da Associação dos Caminhoneiros. Muito obrigado. Já falamos. Saturato, vamos lá? Vamos fazer um minuto de silêncio aqui. Vamos lá? Posso voltar? Está reiniciada a presente sessão. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória ao morador do Jardim Casqueiro, Mário da Costa, o Marinho.
Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 1057/2023, projeto de lei complementar número 124/2023, autoria prefeito municipal. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da emenda de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares. Emenda ao projeto de lei complementar 124/2023. Altera o artigo 2º do PLC 124/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Os cargos criados nos incisos de 1 ao 5º poderão ser ocupados por pessoas estranhas ao quadro de funcionários da Guarda Civil Municipal de Cubatão apenas nos 3 primeiros anos de funcionamento. Câmara de Cubatão, 19 de dezembro de 2023, Rodrigo Ramos Soares, vereador. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da emenda exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e de Segurança Pública. Retorna a estas comissões o presente projeto de lei complementar de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os dispositivos que menciona da lei complementar 112, de 27 de dezembro de 2019 e da outras providências, após a apresentação de emenda pelo vereador Rodrigo Ramos Soares. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Entende o Supremo Tribunal Federal que cabe emenda parlamentar a projetos de iniciativa do chefe do Executivo, como é o PLC em tela, desde que tenha pertinência temática com o projeto original e não acarrete aumento de despesa ao projeto inicial. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 6º, parágrafo único, 10, caput e parágrafo 1º e 4º e 21. Parágrafo único da Lei Gaúcha 11.770/2002. Alterações nos quadros de cargos de provimento efetivo, de cargos em comissão e de funções gratificadas no Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul, e na ocorrência de invasão da competência do chefe do Poder Executivo. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. Assim, sem exorbitar os limites impostos ao Poder Legislativo, a emenda ao PLC 124/2023, ora analisada, não desfigurou a natureza do projeto e tampouco gera diretamente aumento de despesas, preservando desse modo a pertinência temática exigida. No mesmo sentido, a emenda apresentada não afrontou, salvo o melhor juízo, o disposto nos artigos 128 e 129, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Ademais, a emenda apresentada aprimora o presente projeto de lei complementar e encontra-se redigida em regulares formas. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões a análise técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 26 de dezembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Marcos Alberto Silva, presidente, Roniele Martins da Silva, vice-presidente, Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Comissão de Segurança Pública, Alessandra Donizete de Oliveira, presidente, José Afonso, vice-presidente, Alain Matias Barbosa de Souza, membro. Em discussão, parecer, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Lembrando que está sendo gravado pelo YouTube. Som. Senhor presidente, nobres pares, está ruim? Estão ouvindo aí o som? Está muito ruim. Estão? Pouco? Está muito ruim. Bom, o que está sendo votado nesse momento é o PL criando cargos comissionados para a Guarda Municipal de nossa cidade. Projeto que já entrou na pauta da sessão extraordinária anterior e foi retirado em razão da emenda no qual apresentei e está sendo votado agora. Por quê? Quando da criação da Guarda Municipal, lá em 2019, salvo engano,
alguns cargos de direção da Guarda poderiam, durante o período de 4 anos, ser nomeados de forma livre pelo seu prefeito, provimento. Por quê? É um prazo de adaptação e criação da Guarda, onde posteriormente, esses 4 anos, todos os cargos de direção deveriam ser cumpridos através dos concursados, dos funcionários guardas municipais concursados. E agora o senhor prefeito municipal apresentou o projeto de lei ampliando o rol com mais 4 cargos comissionados por mais 4 anos, ou seja, tirando o direito do servidor público concursado, guarda municipal, de ocupar um cargo de direção durante esse período. E a emenda no qual apresentei justamente é o quê? Para se manter aquele quadro inicial apresentado, mas por 3 anos, que é o período probatório do servidor público, que a partir dele estar efetivo no serviço público, ele possa ocupar este cargo de direção. Ou seja, é mais um pacote eleitoreiro do senhor prefeito municipal, do projeto de poder instalado na cidade, no qual o mesmo e o seu grupo quer dar continuidade para o próximo ano. Relembrando que temos aqui na casa em trâmite, salvo engano, o PL 130, criando mais 18 cargos de secretários adjuntos na cidade de Cubatão, com um salário inicial, vencimento na casa de R$10 mil, deixando o servidor na ponta, sem a valorização que merece. É por isso que eu peço, senhores vereadores, a aprovação dessa emenda apresentada, que vai justamente trazer a adequação do que diz a legislação federal e tirar mais um cabide de emprego na cidade de Cubatão, para apadrinhamento político em ano pré-eleitoral. É por isso que apresentei essa emenda e, mais uma vez, reitero e peço a aprovação de todos os nobres pares. Continua em discussão, em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, desde já voto, faço das palavras do Rodrigo a minha, né? Mas eu quero usar do espaço de votação para dividir com vocês a nossa indignação. É impressionante o que a gente está vivendo na cidade hoje. O prefeito municipal pisa na cabeça de todos vocês desde 2017 e agora ele é o bom samaritano. É lógico, 30% se aumenta a jornada, aumenta o salário, sim ou não? Não é isso? Agora, que valorização é dada para vocês? Eu estava conversando com o vereador ali ao lado e ele falou assim, pô, o problema é que a gente ainda encontra alguns, poucos, mas encontra servidores que apoiam esse governo desastroso. Sem dúvida nenhuma, eu tenho 49 anos de Cubatão, é o pior governo da história da cidade. Alguém discorda disso aqui dentro? Que bom que eu saio mais tranquilo daqui, entendendo que a classe pensadora são os servidores da educação tendo esse entendimento, que é o pior governo que nós temos. E esse pior governo, só vai falar de eleição? Sou político, vocês sabiam disso, que eu sou político. Esse pior governo, professor, ele ainda tem a capacidade, o devaneio de pensar na possibilidade de fazer um sucessor, para continuar essa desgraça que nós temos hoje conduzindo a cidade. Então eu peço encarecidamente a cada um que faça uma reflexão do que a gente quer para a nossa cidade, para as nossas crianças que dependem de vocês. Porque não teve ao longo desses anos nenhum olhar. E agora, tanta coisa boa acontecendo, tanta coisa, estão tentando reformar as escolas que vocês precisam desviar das goteiras, as escolas que vocês precisam desviar do pó, da obra. São obras caríssimas, superfaturadas e sem nenhuma qualidade. Então, eu pedi, senhor presidente, esse espaço de votação para mim tentar dividir com vocês os que vocês já sabem, e muito bem, que o governo que nós temos é o pior de todos os tempos. E esse governo ruim, despreparado, amador, de um moleque que pensa que governa, muito pelo contrário, é tiro no pé diariamente, porque não acerta uma, que prejudicou a carreira de muitos, que muitos daqui saíram, que muitos estão doentes por conta do desgaste, do desastre dessa gestão, e ele tem a capacidade hoje de falar que governa para aqueles que mais precisam. Governa o cacete, porque mais precisa, estão sofrendo os que mais precisam. Ele governa para um grupinho pífio, pequeno,
veneno de pessoas ruins que pouco se importam com a vida do outro. Então eu peço, volto a dizer encarecidamente a todos vocês, vamos dar a resposta para esse povo podre que nós temos comandando a cidade. Um bando de gente podre, porca, ruim para a população da cidade. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Está, portanto, rejeitado a emenda. O parecer. Está prejudicada a emenda. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Segurança Pública, bem como o parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exarada em separado pelo vereador Guilherme dos Santos Malaquia, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Chegam a essas comissões o presente projeto de lei complementar de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera os dispositivos que menciona da lei complementar 112 de 27 de dezembro de 2019 e da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera em síntese que este projeto visa adequar a legislação municipal a fim de alinhar-se à legislação federal, garantir a progressão de carreira, estabelecer meios de avaliação disciplinar, bem como atender decisão judicial transitada em julgado, a qual declarou inconstitucional o inciso 5º do artigo 6º da LC 112/2019. O alinhamento à legislação federal versa sobre a previsão do artigo 15, parágrafo 1º, da Lei Federal 13.022 de 2014, que autoriza a ocupação dos cargos de comandos por pessoas de fora do quadro nos anos iniciais de funcionamento da Guarda Civil Municipal. Por fim, esclarece que o projeto de lei complementar pretende alterar dispositivo que exclui a aplicação da Lei 1890 de 1990, que trata de procedimentos disciplinares a fim de adotá-lo na ausência de norma específica. Consta anexado a este processo administrativo o ofício 187/2023 da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, encaminhando informações complementares à presente propositura, prestadas pelo Secretário Municipal de Segurança Pública e Cidadania. Assim, em face do exposto nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise e o técnico jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara Municipal de Cubatão, 11 de dezembro de 2023, Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Marcos Roberto Silva, presidente, Raniele Martins da Silva, vice, Guilherme dos Santos Malaquias, membro, vencido. Comissão de Segurança Pública, Alessandro Donizete de Oliveira, presidente, José Afonso, vice-presidente, Alain Matias Barbosa de Souza, membro. Em discussão. Pega esse aqui, por favor. Eu vou ler. Parecer em separado. Trata-se do projeto de lei 124/2023, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, que altera os dispositivos que menciona da lei complementar 112 de 27 de dezembro de 2019 e da outras providências. O projeto de lei tem o objetivo de adequar a legislação municipal à legislação federal, número 13.022 de 2014, entretanto, entendo necessário apresentar a seguinte ressalva que passo a expor. O artigo 2º do projeto de lei 124/2023 altera o parágrafo 2º do artigo 15 da LC 112/2019, a fim de ampliar os cargos que podem ser ocupados por pessoas estranhas ao quadro de funcionários da Guarda Municipal nos 4 primeiros anos, passando a englobar os cargos de chefes de serviços de expediente, inspetores e subinspetores. Ocorre que a legislação federal, em seu artigo 15, parágrafo 1º, assim dispõe.
Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência e formação na área de segurança ou defesa social, atendida ao disposto no caput. Veja-se que a legislação federal fala em cargo de direção. Salvo o melhor juízo, os cargos de chefe de serviço de expediente, inspetor e subinspetor são cargos com atribuições burocráticas e operacionais e, portanto, devem ser ocupados por membros efetivos do quadro de carreira da Guarda Municipal. Sobre o tema, é importante recordar a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 104/1210, em que a Suprema Corte pacificou em tema de repercussão geral seu entendimento sobre os cargos em comissão. Nesse passo, a Suprema Corte apresentou os requisitos básicos para os cargos em comissão, dentre os quais destaca o seguinte: os cargos em comissão somente se justificam para as funções de direção, chefia e assoreamento, não se prestando às atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Assim, apresenta emenda para suprimir o artigo 2º do projeto de lei 12423. Diante do exposto, para regular a tramitação do feito, entendo que a emenda proposta no presente parecer merece ser adotada. Sala Dona Helena Melete Cunha, 13 de dezembro de 2023, Guilherme dos Santos Malaquias, Comissão de Finanças e Orçamento, membro. As emendas dos vereadores. Em discussão, os pareceres, considerando que os 2 pareceres apresentados são favoráveis ao presente projeto de lei complementar, com a diferença da apresentação de uma emenda por parte do vereador Guilherme dos Santos Malaquias. Será votado primeiro a emenda destacada e após serão votados os 2 pareceres favoráveis. Em votação a emenda. Está aberta a votação. Com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Com a palavra o vereador Guilherme de Salão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, bom dia a todos os funcionários aqui também presentes, sindicato. Em relação a esse PL 124, faço aqui das palavras do vereador Alemão a minha, a gente também tem esse entendimento que é o cargo de chefia a ser ocupado por um representante da repartição pública, no caso um servidor público, de grande valia, apesar de que a gente vê um artigo desse desnecessário, sendo que o servidor público ele agrega mais, é um servidor que ele tem história dentro da casa, ele dá continuidade aos estudos, aos trabalhos dele, então nada melhor do que eu sugerir nesse parecer que eu fiz contrário, sugerir a emenda supressiva também. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em votação. Com a palavra o vereador Rodrigo Alemão, na sequência o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres pares, rapidamente, parabenizar o vereador Guilherme do Salão por mais uma tentativa de consertar esse projeto que traz prejuízo para a Guarda Municipal da cidade de Cubatão, uma vez que ele está pedindo a supressão do artigo 15, em que fala assim, parágrafo 2º, os cargos criados nos incisos de 1 a 8 poderão ser ocupados por pessoas estranhas ao quadro de funcionários da Guarda Civil Municipal de Cubatão apenas os 4 anos de funcionamento. Ou seja, o prefeito pode nomear quem ele quiser para comandar a guarda em detrimento dos guardas municipais. Entendemos perfeitamente que no momento da criação, do funcionamento, os guardas não têm ainda a efetividade do serviço público. Agora, ampliar esse rol para todos os outros cargos, qual o motivo disso? Não consegui entender. Ou melhor, se entende, político, politiqueiro. E infelizmente não conta com o meu apoio nesse sentido. Continua em votação, com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Vou tentar falar.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora. Dá para ouvir? Dá para ouvir, né? Eu quero usar do espaço de votação pelo seguinte. Tem ainda caminhoneiros aqui? Tem, né? O representante do Sindicato dos Caminhoneiros está aqui. O que me chamou a atenção foi a fala do presidente da associação, quando ele fala que espera que os vereadores honrem. Não tenho procuração para falar de nenhum vereador aqui, mas eu tenho certeza que um projeto que vai dar condições, tranquilidade, segurança para o caminhoneiro, o pessoal vai votar favorável. Quem não tem honra nessa cidade chama-se Ademário Oliveira, que tem meu sobrenome ainda, para piorar. Esse não tem honra. Esse, desde o primeiro dia que comanda a cidade, ele não teve sequer nenhum compromisso com a população a qual ele tem a responsabilidade. Com o idoso, com as crianças, com a educação da cidade, com a saúde, com as pessoas que precisam de remoção. Remoção que apareceu agora. Tem tanto carro de remoção que até compra as pessoas estão indo fazer com carro de remoção. Quer fazer as compras de final de ano? Tem carro na remoção. Vocês veem o tamanho da bagunça que é a gestão desse pessoal. Uma bagunça. Agora, eu quero falar rapidamente do que aconteceu, porque os caminhoneiros se mobilizaram com receio de perder a área, que já se reuniram com esse mentiroso desonesto 38 vezes. Se reuniram para discutir a regularização de uma área 38 vezes com o prefeito da cidade. E ele sabonetando, empurrando com a barriga. Crueldade por parte desse que se diz administrador da cidade. Ele e os seus secretários. Ele e alguns dos seus secretários, em especial o secretário de governo, a qual ele pensa na possibilidade lá na frente. Agora, vocês sabem, eu tenho 1 minuto e 20, se eu não conseguir, eu depois volto a falar. Que tem uma boa relação com o empresário aqui da cidade, que, como eu disse de um vereador hoje, que eu ouvi, vai chegar um momento que eu vou ter que pedir autorização para entrar na minha casa, porque ele consegue ceder toda a cidade para o empresário. Por que será? Por que essa amizade tão colorida? Para pensar. Agora, olha que louco isso aqui, parece coisa de filme. A cessão de uma área, por 21 anos, a concessão dessa área, a contrapartida dessa concessão dessa rua, a construção de um CAPS infantil. O CAPS já está pronto. A área já está cedida, inclusive com a cancela, com uma empresa contratada por essa empresa grande do amigo, vigilantes armados. Os vereadores estiveram lá, estive com eles. Tivemos que pedir autorização para entrar numa rua pública. Agora, que louco isso, mais louco da coisa. Tudo isso já foi feito. Precisa ser aprovado aqui na Câmara. O projeto ainda nem chegou. Então, primeiro, abre-se as pernas para tudo para o empresário. Depois, manda lá para os boca aberta votarem. Até quando essa estupidez? Até quando isso de manter refém? Seu prefeito, o senhor pode até se dar bem na aprovação, mas eu ainda acredito na justiça, e o senhor vai ter que voltar atrás, seu incompetente e desonesto que o senhor é. Por enquanto é só. Continua em votação. Está rejeitada a emenda. Em votação os pareceres. Em votação o parecer. Os dois são favoráveis. Olha lá, votação, gente. Votação. Ele não está aqui hoje para mandar a gente votar. Aqui são para aparecer em conjunto. O menino não está aqui para mandar a gente votar, a gente fica perdido. O menino não está aqui para mandar a gente votar, a gente fica perdido. Eu votei, pô.
Aprovados os pareceres. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação do projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros dessa Casa, ou seja, 8 votos. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de complementar, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto possa ser apreciado em grupo do artigo 1º ao 7º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 7º. Em discussão? Em votação. A votação está aberta para os novos pares. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, como está em votação, quero utilizar aqui do tempo para falar sobre 2 demandas também. Bom, uma que é uma reiterada, parece que é simples, mas faz uma grande diferença na vida dos trabalhadores da feira, dos feirantes, que é a falta de banheiro químico. Olha, chega a ser crueldade o que esses trabalhadores estão passando na nossa cidade. Ontem mesmo, uma senhora, eu não vou falar nome até para preservar, ela falou que tem muitas dificuldades de locomoção. E ontem, foi quarta-feira, a feira foi lá no Jardim Casqueiro. E ela não tem condições de sair do posto dela de trabalho e está levando, desculpa a expressão, pinico para fazer suas necessidades ali, fisiológicas, porque não tem banheiro químico oferecido pela municipalidade. Isso já ocorre, já está reiterado praticamente há 2 meses, no qual eu venho falando, e como é a última sessão do ano, eu não posso deixar de falar e pedir para a base do seu prefeito para que pegue 2 banheiros que ele vai mandar agora para o final do ano lá, para fazer a festa populista dele, que mande para as feiras da cidade, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não respeitar as senhoras, as pessoas, as mulheres em especial. Olha o que estão fazendo. Daqui a pouco está todo mundo andando em feira, pedindo voto. Mas e a dificuldade que cada um passa ali? Isso serve para todo mundo. Tá? Então, pelo amor de Deus, não vai, tudo bem, não vai andar em feira, o direito que cada um tem. Mas quem for andar vai ser cobrado lá. E eu ando, de forma cotidiana. Então não é justo, não é correto, e que essas mulheres passem por isso que estão passando, pelo amor de Deus. Então, vereadora em especial também, por favor, pede para o seu prefeito mandar um banheiro químico lá, para essas mulheres, pelo menos as mulheres. Qual a dificuldade que tem? Qual o valor que é para um orçamento de 2 bilhões de reais? Né? É pouco, é simples? Não é não. Para quem passa, e o que eu vi daquela senhora ontem, não é justo, não é correto. E um outro ponto, hoje acredito que todos receberam mensagens dos professores e gestores da nossa cidade de pagamento errôneo efetuado, não é? Parece que efetuaram o pagamento das férias, né? Com a justificativa que está cumprindo ali, sendo bonzinho, benevolente, deixando de pagar ali os direitos a mais, no qual, né, todos têm aí o seu direito, como eu disse. Então é necessário, tá? E foi orquestrado, ter uma atitude para resolver. Porque ontem mesmo, olha como foi orquestrada a situação. O setor lá que é o SCCP da SEDUC, não é, que toma conta da questão de pagamento, faz o levantamento ali, fez um comunicado ontem que hoje não está atendendo. E faz o pagamento hoje errôneo. Ou seja, já sabiam que ia ser errado e fecharam as portas, né, para evitar que os professores, os gestores, vão até lá para fazer a reclamação correta, justa. Tudo orquestrado, tá? Então, tenham essa consciência, reflitam muito o que passaram, o que estão passando, o que querem o futuro da cidade. Que cada um aqui tem um papel fundamental para o futuro da cidade de Cubatão. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, eu ia estar falando em relação a isso, Rodrigo, mas o senhor já adiantou, até mesmo que hoje estava conversando logo cedo com um ex-servidor e que a classe de servidores perdeu a oportunidade de elegê-lo vereador, Itamar Esperanto. Talvez vocês seriam bem representados se ele estivesse hoje vereador aqui na cidade. Ou não. Bom, eu quero falar do que foi falado dos cargos que estão sendo criados. Vou aproveitar a oportunidade que tem servidor aqui. Vocês sabem do trem da alegria que está sendo? Na intenção de negociação política, 18 cargos de R$10 mil cada.
Vocês têm ciência também que estão sendo criados subgerências nas unidades de saúde para negociar, barganhar apoio político? Vocês estão cientes disso? Vocês estão cientes que agora, se você entrar no elevador em Santos, você vai ver naquelas telas Cubatão tão bom? Sabe por quê? Porque esse inconsequente, irresponsável e desonesto, esse mesmo que é investigado pela Polícia Federal por conta de recursos da saúde, ele tirou da cidade, onde poderia investir em política pública, 10 milhões de reais em comunicação, vendendo o que não existe. Porque como é que é para esse inconsequente e desonesto falar das estruturas da educação, estruturas físicas das escolas, aquelas que a gente denunciou lá atrás, caixa de amianto, pombo morto, rato na cozinha? Como é que ele vai falar de uma estrutura de saúde que é lá no Morro do Índio, fechada porque a gente denunciou, que anda rato em cima e o cheiro de urina de rato na unidade onde cuida de criança, gestante, idoso? Por que será que a televisão não vem aqui agora mostrar a realidade do sofrimento dos caminhoneiros? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Ao invés de a gente ver a realidade, a gente vê o tão bom Cubatão. É fácil entender, 10 milhões, cala a boca mesmo. Cala a boca de quem se vende. Cala a boca de frouxo. Cala a boca de corrupto. Mas de quem tem mandato e quer fazer trabalho pela população da cidade, não cala. Não cala. Então eu só queria dividir com vocês o tamanho do absurdo. A criação de diversos cargos e no final do ano ele é o bolsamaritano dizendo que olha os 30%. 30 por direito, caramba. Seu desonesto, seu mentiroso, seu moleque. Pensa que engana quem? Por enquanto é só. Gostaria de convidar o vereador Marcos Alberto Tino para assumir a presidência, uma vez que farei uso da palavra. Continua em votação com a palavra vereador Kleber do Cavaco. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Jaque Barbosa, gostaria aqui de aproveitar o uso em votação, já votando o projeto que está sendo pautado, para poder esclarecer aqui algumas pautas que têm acontecido no meu mandato, como temos a prerrogativa da emenda impositiva, e entendemos que tem problemas que são muito crônicos e mandamos o recurso para poder ser melhorado. Já me coloco à disposição dos feirantes aqui também, como o Rodrigo acabou de levantar, que é uma causa muito crítica. Eu também vou à feira com a minha esposa, sei da necessidade das pessoas que lá trabalham diariamente, embaixo de sol e chuva, muitas das vezes, e não tem banheiro químico. Então, me coloco aqui já junto com a minha assessoria para relatar aqui, para a gente poder mandar emenda, recurso público, para que resolva esse problema dos feirantes na cidade. Assim como ficou tão bom, muito bom, a rua da Vila dos Pescadores, a rua ali, Amaral Neto, junto com a São Jorge, a Coronel Vilar, que foi melhorado ali. É pouco, precisa de fazer mais, são vários problemas na cidade, mas acho que se cada um aqui for fazendo o seu papel, como eu tenho visto aqui, o empenho de cada vereador que tem, os vereadores fazem o seu trabalho, desenvolvem, a gente tem que vir aqui prestar conta quando é feito e realizada a melhoria no local. Então eu quero agradecer por ter sido executada aquela emenda que está beneficiando aquela população que passava na lama, inalava poeira e passava muitas vezes a dificuldade até ir para a escola, ir para o supermercado. Então a rua Maranete foi asfaltada através do recurso e ficou muito melhor do que estava anteriormente. Vamos trabalhar para conseguir melhorar cada vez mais a cidade em vários quesitos. De momento é só, senhor presidente. Ele já falou. Continua em votação. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei complementar. Convido o vereador Kleber do Cavaco, que reassume a presidência. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a se iniciar logo após o término da presente sessão para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 1057/2023, projeto de lei número complementar 124/2023, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo e menciona da lei complementar número 112, de 27 de dezembro de 2019 e da outras providências. Em primeira discussão, o processo número
1129/2023, projeto de lei complementar número 133/2023, de autoria prefeito municipal. Reajusta o padrão de vencimento da equipe de suporte pedagógico, altera a lei complementar 22 de 25 de junho de 2004 e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Qual que é aqui? Qual que é aqui? Qual que é? Aqui? Ó, olha. Não, vai abrir. Tô aguardando ali. Sim. É Robson. Eu peço que você fala. Ah, eu só lembro, o Robson, morador do pescador, fala assim, você pode falar. Pode começar a saturar. Pode começar com o outro, não pode, né? Pode estar com o sistema. Ordinário, foi chamada na... A minha estratégia é deixar ela rápido para poder a gente voltar para lá. Fevereiro a gente voltar para lá. Casa melhor arrumada. Veja os gabinetes, fevereiro plenário. Acabou, Alan. Acabou. Recesso, né? Recesso. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Questão de ordem do vereador Guilherme do Salão. Que seja respeitado um minuto de silêncio ao jovem Robson Udente, da Vila dos Pescadores. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 1057/2023, projeto complementar número 124/2023, autoria prefeito municipal. Convido o vereador Marcos Roberto Tinho para assumir a presidência, uma vez que fiz uso da palavra em primeira discussão. Esta presidência esclarece ao plenário que,
Conforme o disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação do projeto de lei complementar, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei complementar, conforme o disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa, para apreciação em segunda discussão. Altera os dispositivos que menciona da Lei Complementar 112, de 27 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Em discussão, em votação. Votação está aberta. Estaria Jaque, presidente. Senhor presidente, vereadora Jaque. como eu fiz uso da palavra, não estou no lugar de Vossa Excelência, eu gostaria de declarar meu voto favorável. Registrado, vereador. Rafael Alessandro. Questão de ordem, vereador Rodrigo Alemão. Registrada a presença, a presidência agradece a presença do ex-vereador Luiz Rosa. Aprovado, está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei complementar. Convido o vereador Kleber do Cavaco, que reassume a presidência. O próximo item da pauta é o processo número 1129/2023, projeto de lei complementar 133/2023, autoria Prefeito Municipal. Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura do parecer com mensagem aditiva favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Educação, Cultura e Assistência Social. Chega a estas comissões o presente projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que reajusta o padrão de vencimento da equipe de suporte pedagógico, altera a Lei Complementar 22, de 25 de junho de 2004, e dá outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, o autor da propositura assevera em síntese que o direito à educação tem posição constitucional, devendo o Estado garantir o acesso de educação com qualidade à sociedade nos termos da lei. A valorização do quadro de suporte pedagógico é elemento da compreensão da melhoria da educação diante da relevância da categoria e os reflexos de suas ações na sociedade. Por fim, esclarece que a regularização das jornadas de trabalho dos profissionais do magistério demanda adequação às novas demandas do currículo. Dessa forma, a presente proposta visa regularizar o cumprimento da carga horária dos professores, a fim de melhor atender ao interesse público, sendo que as despesas decorrentes do presente projeto estão de acordo com as regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi anexado a este processo o ofício 219/2023 da SEJU, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, encaminhando a declaração nos termos do artigo 16, inciso 2º, e artigo 17, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 101/2000. Consta ainda anexado ao processo o ofício 222/2023, também da SEJU, do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, encaminhando mensagem aditiva ao projeto, com alterações visando atender os apontamentos da Procuradoria Legislativa. Assim, em face do exposto, com a mensagem aditiva apresentada nos aspectos que cabem a estas comissões, a análise técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a normal tramitação da matéria.
Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Câmara de Cubatão, 28 de dezembro de 2023. Comissão de Justiça e Redação, Alexandre Mendes da Silva, presidente e relator. Ricardo de Oliveira, vice-presidente. Sérgio Augusto de Santana, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Marcos Roberto Silva, presidente. Roniele Martins da Silva, vice-presidente. E Guilherme dos Santos Malaquias, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, Maria Jaqueline da Silva, presidente. Marcos Roberto Silva, vice-presidente. Fábio Alves Moreira, membro. Em discussão, parecer. Em votação, a votação está aberta para os nobres pares. Estou votando. Está, portanto, aprovado o parecer. Estou votando, só um segundo. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do município, para aprovação do projeto de lei complementar é necessário voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto de lei complementar artigo por artigo para apreciação em primeira discussão, já incorporada a mensagem aditiva aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Alan Matias. Peço que Vossa Excelência consulte o plenário para que o presente projeto possa ser apreciado em grupo do artigo 1º ao 6º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Alan Matias. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 6º. Em discussão? Em votação? A votação está aberta para os nobres pares. Com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, esse é o projeto que votamos agora referente à recomposição dos 30%, e venho aqui a título de justiça somente, porque estão dizendo que estão efetuando a recomposição dos 30% em razão do aumento da jornada. Mas, na verdade, todos vocês já cumprem uma jornada de 8 horas, onde 6 horas é administrativo e 2 horas como um professor, né, para preparar, etc., a questão administrativa, no qual exercerão posteriormente. Então, na verdade, essa recomposição já é injusta, no sentido de que é desproporcional ao tempo que vocês ficaram sem ter qualquer tipo de aumento real, não é? Então, é importante dizer isso, porque me parece que a administração vem trazer à população que estão sendo benevolentes, é um reconhecimento, é nada, é cumprimento de um mínimo de justiça com todos vocês, servidores públicos. Então, eu estou trazendo essa informação para que todos tenham conhecimento, e é óbvio, votaremos favorável, e é bom fazer justiça nesse sentido também, que o parecer não tinha uma assinatura, tá? Foi assinado tudo agora. Não trazer a responsabilidade para 1, 2 ou 3, para dizer que estava travando algo nesse sentido na pautação. Então, eu sou muito justo nas minhas posições, transparente, e eu estou trazendo, repito, a título da verdade, essa questão que não tinha uma assinatura no projeto. Não quer dizer que tenham se posicionado contra, que é óbvio que ninguém vai ser contra, é óbvio que não, mas foi pautado e assinado neste momento na sessão, que é o procedimento normal, até porque o projeto chegou dia 21, salvo engano, 22 aqui a essa casa. E mais uma vez, se não fosse a Câmara atuando de forma rápida, jogando o Executivo a responsabilidade aqui no Legislativo para o presidente da Câmara, tenho certeza que o ano que vem essa recomposição não estaria de fato ocorrendo, né? Então a Câmara está de parabéns, veio aqui rapidamente, resolveu toda a questão, todos os vereadores se comprometeram. Eu tinha 2 objeções nesse projeto, não referente à recomposição, é uma outra questão, mas votarei favorável de forma integral para acelerar e que seja sancionado e promulgado este ano para que passe a valer no próximo ano. É só isso, senhor presidente. Em votação, com a palavra o vereador Fábio Alves Moreira, o Roxinho. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, como bem dito aqui pelo vereador Rodrigo Alemão, e ali fora na reunião foi falado que só faltava a minha assinatura, do vereador Guilherme e do vereador Sérgio Calçados.
Então não tinha nenhuma assinatura nesse processo. Nesse projeto, o parecer não tinha nenhuma assinatura dos vereadores. Então não venham responsabilizar os 3 vereadores que esse projeto não seria pautado ou até mesmo votado hoje por falta da nossa assinatura. Isso eu não permito e não aceito, porque desde o começo, desde quando se tem a comissão de recomposição, não é nenhum benefício, não está dando nada aqui o senhor prefeito. Porque se formos levar ao pé da letra, a recomposição chega a quase 60%. Essa é a grande realidade. Então não venha falar que está fazendo benfeitoria. Não venha responsabilizar os 3 vereadores da oposição que esse projeto não seria pautado. Eu tinha, sim, até emenda aqui, porque ele está fazendo uma pegadinha. Porque lá atrás, nós entramos na justiça para não extinguir os cargos de diretor e assistente de direção, que virou inconstitucional, porque nós entramos na justiça. E agora ele põe uma pegadinha assim aqui. Não vou apresentar porque vocês pediram, porque esse cidadão que foi capaz de destruir uma escola por perseguir um diretor, ele foi capaz sim, ele destruiu, colocou um colégio no chão por causa de um diretor. Imagine hoje com a caneta, livre-arbítrio, o que ele não fará. Mas em respeito à categoria, não apresentarei a emenda de redação. Por isso, que nada também impede de vocês receberem os 30%. Mas não venham responsabilizar essa Câmara, porque se tem gente que aqui luta pelos servidores e principalmente pela educação, somos nós. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Donizete Oliveira. Presidente, nobres vereadores, eu já adianto aqui o meu voto favorável, lógico, mas eu quero entrar em um outro tema. Hoje, não sei se todos têm ciência, a execução de um pré-candidato a prefeito na cidade do Guarujá, o senhor Tiago Rodrigues, jornalista, pré-candidato a prefeito pelo Partido Rede Sustentabilidade. E por que eu quero falar desse tema, viu, Anderson Delana, que anterior ao mandato, anterior à profissão que exerce, foi militar. Serve como um alerta isso. A gente entra no ano eleitoral agora. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho todo momento alguém me perguntando assim, pô, vereador, você não fica... Não. Não, porque eu estou sendo justo. Eu estou brigando pelo direito de todos. E eu acredito que a verdade, a razão, ela sempre vai estar acima de tudo. Então a gente vai continuar combatendo, principalmente quando a gente entende que tem um pior governo, que tem um perseguidor, que tem uma pessoa que pouco se importa com a vida do outro, a gente vai continuar combatendo sempre. Isso não vai, de maneira nenhuma, fazer eu recuar. Mas isso serve de um alerta para uma discussão aqui na casa. E eu ainda, 2 dias ainda como presidente da Comissão de Segurança, eu tenho que estar reforçando isso aqui e colocando para uma discussão. Nós temos também diversos atentados que aconteceram aqui, execuções que aconteceram aqui, e que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Fazem 13 anos, meus sentimentos ao vereador Rafael Tucla, da execução do pai do Rafael Tucla, o vereador Tucla, e a gente não sabe como é que ficou isso. Tivemos um atentado contra o doutor Maluf, tivemos um atentado contra o prefeito Clermont, e ninguém sabe de nada. Então, a gente cobra, vereador Marcinho, a gente cobra a justiça, que façam devidamente o seu papel. A gente não pode viver na insegurança, e por falar em insegurança, a nossa cidade ela é totalmente insegura. Os próprios públicos são inseguros. Prova disso foi repetidas vezes furtado uma fiação de uma escola, Espírito Santo, por falta de segurança, mas falta de competência do seu prefeito, que deixou terminar um contrato de vigilância, ficou 4, 5 meses e ficou os próprios públicos à mercê, sei lá, da sorte. E agora, só para concluir, nós temos um contrato, a maioria dessas vigilantes mulheres,
e eu reforço isso e defendo a contratação de mulheres desde que dê um lugar que ela tenha condição de trabalhar. Entraram na Estação das Artes, vocês sabem disso? Só para concluir, senhor presidente, que vai acabar o meu tempo. Pode concluir, vereador. Entraram nas estações da Estação das Artes por volta de meia-noite, levaram uma TV dessas imensas, um rapaz, acompanhado acho que de um adolescente, e ele conseguiu ainda, com tudo isso, agredir essa vigilante que não é armada, né? Então eu peço, a guarda municipal, ao meu ver, ela nasceu errada, pode ver que aos poucos a gente tenta incrementar alguma coisa, mas a guarda municipal ela trabalha até determinado horário, né? Então, seu prefeito, seu incompetente, seu irresponsável, seu moleque, o senhor tome providências e que faça que a guarda, além das contratações que serão feitas, que trabalhem na madrugada. Então é isso, para uma reflexão, presidente, a gente precisa discutir isso. Ano eleitoral, as perseguições vão acontecer, mas eu volto a dizer, eu pouco me importo. Enquanto eu estiver correndo pelo justo, eu acredito que tem um Deus que vai sempre estar à frente. Por enquanto é só. Continua em votação. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com mensagem aditiva o presente projeto de lei complementar. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciação em segunda discussão e redação final. O processo número 1129/2023, projeto de lei complementar número 133/2023, de autoria do prefeito municipal, reajusta o padrão de vencimento da equipe suporte pedagógico, altera a lei complementar número 22, de 25 de junho de 2004 e dá outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. Questão de ordem do vereador Alessandro Donizete Oliveira. Submeto, essa presidência pede um minuto de silêncio em memória ao Thiago Rodrigo. Já tinha levantado. A vontade de cumprir é primeiro que fazer o minuto. Que pena, né, cara? Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 1129/2023, projeto de lei complementar número 133/2023, autoria prefeito municipal. Esta presidência esclarece a plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do município, para aprovação de projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura do projeto complementar, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para apreciação em segunda discussão. Reajusta o padrão de vencimento da equipe de suporte pedagógico, altera a Lei Complementar 22, de 25 de junho de 2004 e dá outras providências. Em discussão,
Em votação, a votação está aberta para os nobres pares. Com a palavra o vereador Guilherme do Salão, na sequência o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, novamente, o vereador Roxo foi cirúrgico nessa discussão sobre o PL, em relação à recomposição, né, para os servidores, no caso, os diretores aqui presentes. A gente vê que uma parte, a gente sabe que ele está tentando aí colocar como um bom moço da história, né, e lógico, aqui, como sempre, eu quero deixar bem claro, e a discussão, ela é legal, a gente tem que conversar mesmo, discutir, debater o assunto. Quero dar os parabéns aqui a todos que vieram aqui, tiraram um pouco do seu tempo aí para vir aqui discutir com a gente em relação ao PL, onde muitas das vezes a gente tem certos tipos de artigos ou ações ali, que a gente aqui, como parlamentar, tem como estar fazendo num modo legal, né, uma movimentação para que melhore um PL, né, ou algo do tipo, tentar às vezes até salvar, que muitas das vezes uma coisa que não tem salvação. E a gente aqui parabeniza a todos vocês aqui por comparecer e discutir esse assunto. Volto aqui a reforçar isso, e não é da boca para fora, vocês sabem disso. O meu mandato eu coloco à disposição de todos vocês, seja qual for, tá, no âmbito da repartição pública. A gente sabe que tem muitas dificuldades, até o trabalho de vocês, muitas das vezes a gente viu aí ser retirado muitas coisas. Então, hoje o que a gente está vendo aí é um gesto de querer passar a mão na cabeça, fazer aquele afago e vem aqui e te dou um abraço. Então, vocês sabem muito bem disso, a realidade, o que está acontecendo. E em relação a essa parte da assinatura também, nunca me opus a isso, mas, como aqui bem disseram, colocaram ali que 3 vereadores não haviam assinado ainda, mas não foi por não querer assinar. Foi por um fato aí de movimentação, e aí arrecada aqui as assinaturas de todos, né, onde eu também discordei aí da opinião dos outros vereadores, e deixo aqui explícito para qualquer um aí, tá bom? Valeu, obrigado. Em votação, com a palavra o vereador Rodrigo Alemão. Senhor presidente, nobres pares, sou absolutamente consciente que desde o ano de 2017, nossa primeira gestão, ficaram marcas irreversíveis, danos físicos, seja psicológicos, e que não se dá para recompor. Mas eu busquei, durante todo o mandato, reparar, dentro da responsabilidade que eu tenho e dos erros que eu já assumi publicamente, em que estivesse recomeçando hoje, teria outro tipo de decisão. Não por falar, o Rodrigo era inexperiente, na época como presidente da Câmara, imaturo, não, nada disso. É em razão de ter confiado em pessoas em que, ao longo do tempo, você vai enxergando coisas pequenas, onde são as pequenas coisas, as pequenas atitudes que demonstram quem é a pessoa. E eu tenho princípios que são irrenunciáveis na minha vida. E quando eu vejo desrespeito à pessoa, à mulher, à família, não dá para continuar do lado. Então, quando eu tomei a decisão, lá em 2021, no começo do segundo mandato, de seguir outro caminho, não foi em razão de questão política, não foi em razão de ter escolhido outro na sucessão, porque eu sempre soube, nunca fui da panela. Foi em razão dessas pequenas atitudes, dessas prioridades, daquilo que foi prometido e não foi cumprido, não saiu do papel. E uma das primeiras defesas que eu fiz, e um dos primeiros atritos que eu tive, referente ao Poder Executivo, em especial ao seu prefeito autoritário, foi na votação do projeto em que estava retirando o cargo de diretor de escola, os gestores, do quadro fixo. Aonde naquele momento eu falei, prefeito, isso está absolutamente equivocado. É um cargo, é uma função do quadro fixo, não está dentro do quadro comissionado do trio do assessoramento, direção e chefia. E a partir dali, eu comecei a perceber que realmente era um projeto para atrapalhar a vida do servidor. Não era aquilo que foi passado para nós, de que vamos agora fazer aqui a atitude mais dura, para a gente posteriormente retomar o crescimento, etc. Nós fomos cobrar essa fatura quando iniciou o segundo mandato.
Mas, de fato, aí sim, começamos a enxergar que não. A ideia era prejudicar mesmo. E diariamente isso vem acontecendo. Então, eu tenho certeza em que Cubatão continua com um potencial enorme, um potencial muito maior do que está sendo apresentado, e o problema é de gestão e, principalmente, crise ética, crise de respeito aos princípios da administração pública e ao ser humano. Então, quando nós tivermos a base de um governo colocando essas prioridades, eu tenho certeza que Cubatão vai retomar a ser o que era antes, e a gente retomar o orgulho de ser cubatense. E tudo isso que está acontecendo no momento é só aceno político para tentar lubrificar e enganar, em especial vocês servidores. Mas tenham certeza em que o pensamento é o mesmo de prejudicar, de atrapalhar, de excluir e de denegrir a imagem do servidor, dizendo que a culpa da administração pública é de vocês. Ao contrário. É a culpa dele, dos gestores que passaram, de outros que agora, em vez de estar aqui apoiando, conversando, tentando resolver, estão de férias, de licença. Fácil, só acompanhar o Diário Oficial. Então, senhores e senhoras que estão acompanhando, a última sessão do ano, eu queria aqui mais uma vez pedir desculpas pelos erros e a oportunidade de reparar tudo aquilo que nós fizemos de errado, na certeza que Cubatão tem jeito, sim. É só colocar no rumo certo, com pessoa certa, no lugar certo. E meu compromisso público é da retomada do crescimento da cidade, em especial e primeiramente, valorizando vocês, servidores públicos. Porque não adianta achar que a máquina, que o poder público vai ser eficiente se não tiver valorização do ser humano. E vocês estão na ponta, trabalhando e levando a gestão, não é, o serviço público para a população, que é o destinatário do nosso serviço. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Alessandro Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores e nobre vereadora, vou tentar ser o mais calmo possível, até mesmo que acredito eu ser a última sessão do ano, né, senhor presidente? Então a gente vai também ter a oportunidade de curtir a nossa família, mas eu quero só reforçar o que eu já falei anterior. Ano que vem é um ano... Discussão? Votação. Só reforçar o que eu já tinha dito. Ano que vem é um ano eleitoral. É um ano importantíssimo. E nós vamos ter muitos caras de pau, muitos sem vergonha, muitos sem princípios, batendo na porta de vocês, dos alunos de vocês, se dizendo ser o salvador. E o pior, alguns mais cara de pau que outros, porque eles vão vender para vocês que vão salvar a cidade fazendo parte do desastre da gestão. Então, como é que é salvar se você já é? Né? Então, só para todos ficarem bem antenados, não, eu vou fazer isso, eu vou isso também. Então, mas o senhor já está fazendo parte, por que não fez? Então, eu acho interessante a gente ficar muito antenado com esses que se diz os salvadores, porque esses são os que pisaram na cabeça de vocês ao longo desses 7 anos. E aí, sem medo de errar, com a conivência de muitos, com o aval de muitos. Então, espero que a gente tenha condições de se posicionar, porque não tem como fazer defesa a esse desastre. Só se faz defesa se tiver algum benefício. Caso contrário, não tem como. E o que é legal, muitos que estão se dando bem, nem com eles estão, tenho certeza disso, porque são ruins a esse ponto, que não tem como permanecer acreditando num povo tão mentiroso que nem esse que governa a cidade. Eu quero desejar a todos um ótimo ano, e para que o ano de 2024 seja um ano melhor do que esse 7 que passou, a gente precisa se posicionar, precisa de fato entender quem tem melhor condição de conduzir a cidade, quem tem melhor condição de oferecer qualidade de vida para as pessoas da cidade. Não cair no conto, a não ser que alguém aqui tenha o interesse de que muitos têm, se dá bem e que se dane o próximo.
e que se dane o outro. Porque o que mais a gente vê, eu tenho o meu grupo tem, dane-se os outros. A gente vive isso aqui nessa cidade. E, ao meu ver, não vou nem compará-los aos covardes, porque tamanha covardia é essa. Eu me dou bem, o resto que se dane. É assim que toca a banda aqui na cidade. Então eu peço encarecidamente, vocês são pessoas que influenciam na vida de outras. Vamos se posicionar. Feliz ano novo para todos, sucesso e que vocês tenham condições de realizar tudo que vocês almejam. Mas uma coisa é certa, graças a Deus, é o último ano que vem, desse desastre de gestão. Feliz ano novo a todos. Continua a votação. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.